Glória a Deus, saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Nesta noite nós estaremos juntos, em nome de Jesus, estudando aqui uma passagem da palavra do Senhor, está em Lucas, capítulo de número 16. E nós vamos meditar nesse assunto, Lucas capítulo 16, versículo 14 a seguir, amém? Nós estaremos estudando um assunto muito interessante e que tem sido debatido por algumas pessoas e outras pessoas procuram saber se realmente era assim, se foi assim, e como há de ser, né? Então vamos ver, aqui fala sobre a autoridade da lei. Jesus estava ali em Jerusalém, estava orientando aos doutores da lei e aos outros também, a fariseus, sobre alguns assuntos importantes. E nós vamos ver aqui nesta noite. A palavra de Deus nos diz assim: e os fariseus que eram avarentos ouviram-o todas essas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixe sua mulher e case com outra adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Primeiro nós precisamos entender aqui uma coisa: a quem Jesus falava, sobre o que ele falava e para quem ele estava falando essa palavra, né? Então ele estava falando para uns homens que estavam ouvindo a sua palavra naqueles dias, mas estavam zombando dele. Eram homens que eram avarentos no meio do povo de Israel, eram homens que não estavam atentando nem para a mensagem que João havia pregado, uma mensagem de arrependimento de pecados para o batismo nas águas naquele período de João e de Jesus, e também que precisavam de crer em Jesus para a salvação eterna. Então Jesus contou-lhes aqui uma palavra e falou sobre uma história que alguns chamam de parábola e outras pessoas entendem como uma palavra verídica que Jesus falou de conhecimento de causa, porque ele era 100% homem e é 100% Deus, né? Então diz assim: ora, havia um homem rico, quer dizer, Jesus está falando de algo que realmente existiu. Havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Quer dizer, ele vivia nas suas condições, regalado e esplendidamente. Quer dizer, a palavra de Deus não proíbe ninguém de ser rico e de possuir seus bens, não, mas ele vivia esplendidamente e regaladamente. E vamos seguir aqui o assunto, né? Diz assim: havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos, quer dizer, algo real e verdadeiro, que Jesus estava falando, não era uma parábola somente. Quer dizer, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, quer dizer, o lugar onde ficavam aquelas pessoas que morriam o espírito deles, né? E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, quem? Do rico. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio.
e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão: filho meu, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para lá, para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Quer dizer, aqui a palavra continua mostrando que era algo, um fato real, né? E era algo real, porque se fala, Abraão disse assim, olha, eles têm Moisés e os profetas, quer dizer, a palavra de Deus, para ouvir, para que se arrependam dos seus pecados e não vão para esse lugar de tormento, né? Que não fosse para aquele lugar de tormento. E diz aqui assim, disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Quer dizer, ainda que alguém ressuscitasse dos mortos, é o que ele estava crendo, né? Que é o que Lázaro ou algum outro que estava no seio de Abraão, poderia Deus mandar algum deles ressuscitar dos mortos e anunciar para os seus irmãos, para os irmãos daquele rico, então eles se converteriam. Mas Deus não age dessa forma. Deus age da seguinte forma: a palavra de Deus está exposta para que o homem possa ouvir e crer e se arrepender e ser salvo, né? Então aqui a palavra nos diz assim, Abraão diz: porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Essa palavra aqui, que nós estamos estudando nesta noite, que você está estudando comigo, ela nos fala de um fato real, que Jesus ali, em carne e osso, em vida, estava falando para aqueles homens religiosos daquele período, para que eles crescem que ele veio para testificar da promessa de Deus, que haveria de vir um Salvador, e que ele, como Filho de Deus, estava lhes anunciando uma palavra para a salvação, para a transformação da vida deles, e que eles fossem salvos da condenação eterna. E este mesmo Evangelho de verdade, Jesus pregou para muitos outros naquele período, estabeleceu a sua igreja, e muitas pessoas foram alcançadas por esta palavra, arrependeram-se dos seus pecados e creram em Jesus e permaneceram. Assim também a palavra de Deus, dela permaneceu sendo anunciada e permanece sendo anunciada ao longo dos anos. Como nós dizemos assim, ou alguém diz assim, da nossa era cristã, desde que Jesus veio para cá, a palavra de Deus é anunciada, o Evangelho é anunciado, as boas novas de salvação, na pessoa bendita de Jesus é anunciada, para a nossa salvação, ou seja, para a salvação de todo aquele que tem crido em Jesus, que tem lutado para permanecer, esforçando-se também para permanecer na presença de Deus, para a salvação eterna. E aqui nós vimos que a palavra de Deus nos mostra, nós estamos dando prosseguimento a esse estudo, para que se entenda com clareza que a palavra de Deus, ela não tem contradição.
ela é plena. E aqui em Pedro, no apóstolo Pedro na sua primeira epístola, na sua primeira carta à igreja, ali naquele período dos primeiros 100 anos da era cristã, dentro desse primeiro 100 anos da era cristã, o apóstolo Pedro escreveu essa epístola à igreja, orientando a igreja e fortalecendo o seu ânimo, o seu coração para permanecer na presença do Senhor, mesmo em meio às tribulações que eles passavam, em meio às perseguições que eles passavam, para não desvanecer da sua fé em Cristo Jesus, que morreu no lugar deles para dar vida eterna, e que também a todos quantos viessem a crer e permanecer crendo em Cristo Jesus para a salvação, que deveriam se esforçar em permanecer na presença de Deus, porque essa palavra é fiel e verdadeira. E então, aqui no capítulo de número 2, da primeira epístola de Pedro, ele nos fala assim, deixando a palavra de Deus assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento, e invejas e todas as murmurações, serve para todos nós essa palavra, para mim também, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, a pedra viva reprovada na verdade, pelos homens, da época que Jesus estava como homem na terra, eles reprovaram, muitos reprovaram, a ponto de, por falta de temor de Deus, a ponto de levá-lo à cruz, e morte de cruz, reprovado na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual. A todos quanto creram em Jesus e têm crido em Jesus, a palavra de Deus se refere como pedras vivas, espirituais. Diz assim, e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios, glória a Deus, espirituais, agradável a Deus, por Jesus Cristo. Porque já creu em Jesus e está permanecendo nele. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião, em Jerusalém, em Israel, a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Essa pedra é principal de esquina, porque a salvação de todos os homens, de todas as eras, de todas as épocas, está fundamentada em Jesus e somente nele, porque ele é aquele do qual foi profetizado lá no Jardim do Éden, que haveria de vir um que nasceria da semente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, desmancharia todo o projeto do adversário das nossas almas, para nos garantir a salvação eterna. Em Jesus é que está a garantia da minha e da sua salvação eterna. Glória a Deus. Pelo que também a Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, da esquina, eleita e preciosa, glória a Deus. E quem nela crer não será confundido, glória a Deus, ou envergonhado diante do Senhor. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, e a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, glória a Deus. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que, glória a Deus, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram destinados. Por quê? Porque se tornaram rebeldes. E aí, vamos dizer, se desviam da palavra de Deus. Glória a Deus. É uma pedra de tropeço, né? Para os que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita,
a igreja de Cristo Jesus, você que tem crido em Jesus, mesmo que esteja passando tribulações, aflições, até angústia, como os apóstolos também passaram, como muitos discípulos passaram, perseguidos, como nós estamos vendo acontecer nos dias de hoje, a igreja sendo perseguida, ali mesmo no Afeganistão, só por ter a palavra de Deus no seu celular, um exemplar da Bíblia Sagrada, digital, muitos estão morrendo. Por quê? Porque crê na palavra de Deus, porque almeja uma salvação, almeja a vida eterna na pessoa bendita de Jesus. As pessoas estão sendo perseguidas e muitas vezes mortas por causa desta palavra maravilhosa. Pura e simplesmente porque a pessoa quer a libertação, a liberdade na sua vida, de poder crer no Senhor para a sua salvação e poder expressar essa fé maravilhosa. Muitas vezes é perseguido e afligido, e até querem sufocar as pessoas de professar a sua fé. Hoje em dia, aqui no Brasil, nós estamos vendo dessa forma, de uma forma semelhante, não uma perseguição, vamos dizer, física, a ponto de mutilar, a ponto de tirar a vida física das pessoas. Já aconteceu no nosso país isso, mas hoje está se utilizando, se fazendo uso de leis para calar a igreja, que professa a palavra de Deus como regra de fé e conduta, e também a palavra de Deus com a sua inspiração verbal e plenária, porque a palavra de Deus ela é toda inspirada, e ela é capaz de orientar a vida de um homem, de uma mulher, para que essa pessoa endireite a sua conduta moral, a sua conduta diante da sociedade, para a recuperação de vidas, para que aquele homem que vivia uma vida pregressa, uma vida que antes ele praticava coisas terríveis diante de Deus, e às vezes diante da sociedade, dessa pessoa tenha uma oportunidade de transformação de vida e voltar a viver em honestidade no meio da sociedade e ser a sociedade toda ser beneficiada com isso. Então o que acontece? A palavra de Deus mostra tudo claramente. E às vezes a pessoa está com seu entendimento, seu coração embotado, e às vezes praticando coisas que para ele imagina que sejam uma coisa que ele possa se vangloriar, de achar que está abafando, vamos dizer assim. Não, muitas vezes quando a pessoa se converte, verdadeiramente, ele vai ver que são coisas que ele deveria se envergonhar, porque praticava coisas que ele imaginava que estavam sendo correta, e a palavra de Deus está dizendo, olha, não, isso não é correto, isso é desagradável aos olhos do Senhor. E aí, Jesus, ele não deu um evangelho de meias palavras, não, Jesus orientou para que nós tivéssemos entendimento e fôssemos orientados na verdade. E a verdade de Deus, ela prevalece além sobre a verdade dos homens. A palavra de Deus, ela é eterna, e ela é poderosa, e ela transcende os tempos e as estações, transcende os tempos da humanidade. E ela serve para todos os homens em todas as épocas. E aqui a palavra do Senhor nos diz assim, ainda aqui em 2 Pedro, capítulo de número 2, diz assim, o versículo de número 9, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real e nação santa, glória a Deus, um povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que noutros tempos não eram povo, não eram considerados como povo, só o povo de Israel se considerava um povo santo, separado para com Deus. Mas a igreja, por ser gentílica, no meio de uma sociedade corrompida e perversa, muitas das vezes, a igreja foi alcançada pela palavra de Deus.
e assim é transformada. Mas diz assim para você e para mim: mas agora vós sois povo de Deus, mas agora alcançaste misericórdia. Glória a Deus. Aleluia. Aqui no capítulo de número 3, de 1 Pedro ainda, para nós andarmos dentro do assunto que nós estávamos falando, nos diz aqui: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, glória a Deus, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne. Jesus mortificado na verdade na carne, ou no corpo físico, glória a Deus, mas vivificado pelo Espírito de Deus, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Quer dizer, ele morreu naqueles mesmos, entre aqueles 3 dias que ele esteve sepultado. A palavra de Deus nos afirma que categoricamente, no qual, no Espírito de Deus, ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Quais espíritos que estavam em prisão? Nesse mesmo Hades que Jesus estava se referindo, sobre a história que ele contou do rico e Lázaro, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas, pela água, que também com uma verdadeira figura, quer dizer, serviu de figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então a palavra de Deus, ela é poderosa para convencer o homem, para que o homem se humilhe diante de Deus, se arrependa, de alcance a misericórdia do Senhor e tenha os seus pecados lançados no mar do esquecimento, como já tem sido dito, e alcançar a salvação eterna na pessoa bendita de Jesus. Então o Senhor é maravilhoso. E aqui o versículo 22 diz assim: o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Glória a Deus. Então, nós podemos confiar, você pode confiar em Jesus, que é quem perdoa os seus pecados, que sara as tuas enfermidades, que lhe garante a salvação, o seu nome escrito no livro da vida, porque essa é a promessa de Deus e a palavra de Deus é maravilhosa, é fiel e verdadeira. Nessa promessa que nós estamos caminhando pela misericórdia de Deus. Que Deus assim então lhe abençoe a sua vida, nos dê graça e nos fortaleça para que nós possamos perseverar todos os dias da nossa vida, ou então até quando Jesus vier buscar a sua igreja. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Eu agradeço essa riquíssima oportunidade de poder anunciar esta palavra e dizer para você que Jesus te ama, que Jesus nos ama, que o Senhor é maravilhoso para com a vida de cada um de nós, que Ele pode nos salvar sim, tem salvado e continuará salvando a muitos que vierem ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela convence o homem e pode salvar essa pessoa. E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Nós vamos orar agora ao Senhor agradecendo, e que você apresente diante de Deus a sua necessidade. A igreja está orando para que você possa receber a sua bênção da parte de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Senhor dos céus e da terra, Senhor, nós te rendemos graça por estas vidas, pela tua palavra, Senhor, também que nos foi dada nesta noite. Ó Deus de eterna fidelidade, abençoa a vida da tua igreja, fortalece, dá graça, dá ânimo, sustenta, Senhor. Ó Deus de maravilha, nós te pedimos, Senhor, cura as enfermidades. Ó Deus, restitui, Senhor, o direito de cada um. Ó Deus de maravilha, dá a vitória e da graça, porque tu és, Senhor, rico para com todos. Ó
Deus de maravilha, em nome de Jesus nós te pedimos a tua bênção, em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Deus, que você possa receber agora a bênção apostólica, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja na sua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe.